A Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida está, nos próximos dias, completando 4 anos de portas abertas ao público. E para festejar esse aniversário, vamos dizer assim, e o aniversário do município também, que completa 54 anos de emancipação política e administrativa, nós conversamos com alguns ceareiros desta casa e tivemos o prazer de trazer do Rio de Janeiro a nossa irmã Alcione, com a colaboração de alguns amigos nossos. Essa cidade, ela tem um encantamento espiritual muito grande. É uma ambiência espiritual que chega a nos comover. Então, eu vinha dizendo isso aos companheiros que me trouxeram aqui, que é um lugar que emociona pela luz espiritual que ela irradia. E como isso é fruto de cada pensamento dos que aqui vivem, eu tenho que dar um abraço grande a vocês todos pelo equilíbrio com que vocês vêm mantendo essa terra e que nada venha corromper nem conspurcar essa ambiência de pureza, né? Essa ambiência com esse toque rural tão bonito. E hoje nós, quando eu cheguei aqui e vi o tema, agora a Ilani acabou de me confirmar que é para eu falar realmente sobre mediunidade e sobre Peixotinho. Eu fui convidada pelo Rio Grande do Sul, por Torres, para falar no encontro dos amigos de Chico Xavier, que aconteceu no mês passado, né? E eu aí falei lá sobre Peixotinho e Chico Xavier, sobre esse encontro desses grandes medianeiros do Brasil. E aí ela me pediu que eu falasse não sobre os dois, mas sobre a mediunidade como um todo e sobre o trabalho de Peixotinho que andou por essas terras catarinenses. Eu já morei aqui quando eu era bem pequenininha. E aí eu pretendo conversar um pouco sobre a mediunidade. Lá na minha escola Jesus Cristo, a casa que eu frequento na minha cidade de Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro, lá na nossa escola, desde que eu fui a primeira vez lá, com 5, 6 anos de idade, me impressionou uma frase escrita na parede: Deus é amor. João. Eu dizia a Ilani, nesse último domingo que ela foi lá, que aquela frase nunca sai dali, pinta-se a parede, mas a frase Deus é amor continua ali. E isso é muito bom, porque me remete à minha infância. Cada vez que eu sento ali, essa questão de conservação da igreja, do templo, do grupo, como quiser chamar, mas isso me lembra meu pai me levando para lá pequenininha. Então, essa frase, Deus é amor, é dentro de mim o tempo todo, porque eu comecei a ler quando comecei a ler, né? Então, porque Deus é amor, é que nunca nos deixou desamparados em nenhum momento da nossa história enquanto humanos. Deus nos acompanhou o tempo todo. E para registrar o seu pensamento a respeito do que nós precisávamos fazer, aqui viemos à Terra,
ele, a cada época, manda um emissário seu. E através da mediunidade, esses emissários de Deus vêm nos conduzindo desde a nossa fase bárbara até os dias atuais. É sabido que em todas as culturas o homem conheceu o faça aos outros como queres que te faça. Isso está na cultura grega, na romana, isso está na Pérsia, na Índia, no Egito. Em todas as culturas o homem não pode dizer que não sabe disso, porque isso está na cultura da humanidade. Faça aos outros como queres que te faça. E ainda para crescer adiantar nosso processo evolutivo, enviou ao único povo monoteísta daquela época, que eram os judeus, enviou um dos seus emissários para nos trazer revelações mais amplas, que nos domassem ainda aqueles instintos grosseiros que teimavam, e a gente ia, voltava e buscava se libertar desses instintos grosseiros. E pela mediunidade, ele mandou para nós um código de leis para que a gente se comportasse aqui na Terra. Eram os 10 mandamentos chegando até nós. 6 mandamentos para a relação homem-homem, 4 mandamentos para a relação homem-Deus. Então, daí nós já percebemos o quanto tem sido difícil para nós relacionarmos entre nós mesmos. Então, esse missionário, ele lutou muito para encaminhar aquele povo, andando, girando, em busca de uma chamada Terra Prometida, que seria a terra daquele povo que estava escravizado no Egito, mas quando ele, enfim, chega à terra, diz o relato bíblico: eu te faço vê-la com os teus olhos, mas nela não entrarás. Imagina um homem, 40 anos, com um povo bruto, imagine as confusões ali. Uma geração foi, outra geração veio, aí veio o livro Levítico, que era o livro das leis, para aqueles que já nasceram no deserto, para os mais jovens. Então, tudo isso foi trabalho de um médium que veio à Terra para trazer esse código de lei, esse código, essa lei da primeira revelação. Então, esse aviso a Moisés, que ele pôde ver a terra com seus olhos, mas nela não entraria, isso já nos mostrava a vida sacrificial dos médiuns. Eles trabalham, servem, mas não colhem aqui na terra. Aqui muitas vezes são sempre caluniados, ofendidos, todos duvidam, muito perseguidos. Hoje em dia já um pouco mais conhecido, mas eu mesma sofri muita retaliação, bota bullying nisso, na escola primária, em função de ser filha de um médium nacionalmente conhecido. Ficava de castigo mesmo, de joelho atrás da porta. E ainda era pior porque eu sabia muito o evangelho desde pequenininha, porque estudávamos todo dia em casa, e eu sabia mais do que as crianças católicas, e isso era um crime para a freira que nos dava aula de religião. Então, sofreram muito esses medianeiros. Passaram, como muitos de nós passamos, pela fase da mediunidade torturada. É aquela fase da mediunidade obsessiva,
que às vezes encontra conosco na nossa adolescência. Começa a brotar, como aconteceu comigo, aos 12 anos, e assusta muito, porque nós estamos numa fase difícil de transição para a maturidade. A adolescência é uma fase muito sofrida, e aí com a mediunidade a coisa fica bem mais complicada para aquele jovem. Então eles passam por essa fase da mediunidade torturada, que é a mediunidade obsessiva, que nós vemos naquele jovem gadareno que encontra Jesus, e ele, enfim, é liberto de espíritos horríveis, porque ele pulava de sepultura em sepultura, todo amarrado com corrente, e ele quebrava tudo. Então, era uma mediunidade torturadíssima. E ele, quando Jesus o liberta, ele pede a Jesus para ficar perto dele. Queria seguir Jesus, queria se proteger da energia doce, pura de Jesus Cristo. Mas Jesus o aconselha: não, volte para casa e para os seus, e mostra-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Esse é o grande trabalho do médium. É ensinar em casa, pela sua mudança, pela mudança de seus hábitos, o que o Senhor já lhe fez, o que Deus já fez por ele. Se ele realmente se aproximou de Jesus e permitiu que Jesus ficasse nele, com ele, naquela hora ele volta para casa. E eu trabalhei com doentes mentais. Eu sei bem o que é o preconceito da própria família com esse paciente. Eles já põem lá para não se sentirem envergonhados diante dos seus vizinhos. E eles têm que, e Jesus manda que ele voltasse para casa. Olha o sacrifício desse médium. Era um médium. Um médium que passa desconhecido por muitos que leiam o Evangelho. Mas era um medianeiro que ia começar a sua tarefa no seio da sua própria família. Essa mediunidade torturada, ela passa. E nós continuamos nessa mediunidade que todos nós vivenciamos nesse momento, que é a mediunidade vulgar, é a mediunidade comum a quase todas as pessoas. Todos nós trazemos alguma forma de energia mediúnica, mas nós podemos desenvolvê-la, trabalhar com ela ou não. Quando nós já nos habituamos à mediunidade, nós começamos a tornar útil essa mediunidade como um favor de Deus para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Eu acho que poucos livros, a não ser a obra de André Luiz e Emmanuel, me deram tanto conhecimento quanto a minha mediunidade. Então, ela me dita caminhos, ela me sugere caminhos pelas experiências que eu vejo, até de alguns espíritos, né, que a gente ouve, sofre junto. Então, a gente lembra aqui nessa mediunidade vulgar, aqui no Evangelho, daqueles exorcistas judeus que viram uma mulher que fazia revelações, e os patrões dela usufruíam muito dinheiro com essa médium, como ainda existe nos dias atuais, médiuns trabalhando por dinheiro. E eles tentaram expulsar os espíritos sofredores que estavam com essa mulher. E o que os espíritos sofredores disseram para ele? Quando ele diz: eu te conjuro por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Eles não conheciam Jesus, mas sabiam que Paulo, conheciam Paulo. Aí o Espírito responde assim:
Conheço Paulo, bem sei quem é Jesus. Mas e vós, quem sois? Mais uma grande lição. A mediunidade exige transformação. Por isso Jesus mandou o gadareno para a casa dele. A mediunidade exige de nós sacrifício. O sacrifício maior, que é o sacrifício da mudança, da nossa transformação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que é o sacrifício mais agradável a Deus, que é o sacrifício da nossa própria renovação. Todo pai quer o filho de volta. Então é claro que Deus se alegra quando nós investimos em nós mesmos, na nossa mudança de rumo. E nessa hora, esses exorcistas sumiram, porque eles falavam de Jesus, eles falavam de Paulo em nome de Paulo, mas eles não eram seguidores de Paulo, já que também ganhavam dinheiro com a mediunidade. E depois a gente chega à fase da mediunidade sublimada, que é a sublimação que se dá na dor e no sacrifício. É a sublimação que se dá na nossa própria renovação, a cada dia. Esse sacrifício de tentar cada dia ser melhor, e a gente sabe que vai repetir aquele erro que mais nos incomoda, aquilo que mais nos fere, nós vamos repetir muitas vezes. Vamos custar muito a nos libertar daquele chamado ponto de luta que nos revela André Luiz. Cada um de nós tem o seu ponto específico de luta. É o nosso lado feio, é o calcanhar de Aquiles, que é aquele que precisa ser combatido. E é quando a gente consegue combater tudo isso, é que nós chegamos à mediunidade sublimada de um Peixotinho, de um Chico Xavier. Então, esse caminho, nós passamos ligeiramente por esse caminho e mostramos aqui o grande médium Paulo de Tarso. Esse foi um grande medianeiro, porque ele deu uma guinada de 360 graus na sua vida, na estrada de Damasco. Ele repensou a sua vida, a sua história, pelo exemplo de um jovem, quase menino, Estevão, que ele mandara apedrejar, e na hora do apedrejamento e da morte, Estevão faz uma prece a Deus e suplica: Senhor, por misericórdia, não lhes imputes esse pecado, porque sabia que a dor que nós causamos a um justo vai se refletir em dores acerbas pela vida fora, por muitas existências. E aquela prece de Estevão comoveu tanto Paulo, irritou Paulo primeiro, como ousa orar por mim, né? Era um judeu orgulhoso. E ele dá essa guinada na vida dele, até depois a gente lê assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíram. Aí um grande médium, porque fez uma virada na sua vida, porque se transformou e passou a trabalhar a favor de outros sofredores, como ele mesmo fora e não sabia àquela época. Então nós vemos que esses grandes médiuns, eles acordam em determinado momento para a verdade e a partir daí não a abandonam mais. Vamos olhar Pedro, outro grande medianeiro do cristianismo nascente. Pedro
Jesus avisa Pedro, antes da crucificação: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus rogou, mas Pedro acabou negando Jesus. E em dado momento que Jesus passa vindo da casa de Caifás, os olhos de Cristo cruzam com o olhar de Pedro e o galo canta pela terceira vez, como Jesus havia relatado. E quando esses olhos se cruzam, Pedro cai num pranto amargo. O mesmo pranto amargo que Paulo chorou em Damasco, Pedro chora ali no pátio da casa de Caifás. Esse pranto amargo levanta Pedro para mais tarde sair, construir a casa do caminho, curar paralíticos na porta de igreja, ressuscitar a costureira Dorcas, morta. Essa é a transformação que se opera na vida daqueles que realmente começam a perceber Jesus. Até aí, Pedro conhecia Jesus e a partir daí, Pedro vivia Jesus. Como Paulo exclamou: já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. A esse momento em que nós começamos a dar a virada no nosso caminho de espíritos. E o compromisso do médium é um compromisso grande, como nós vimos ali Moisés educando aquele grupo imenso de pessoas e não chega a encontrar a terra prometida. Quando Jesus manda os 70 saírem a pregar, a curar, a expulsar demônios, Jesus manda e afirma: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. São muito poucos os trabalhadores. São muito poucos aqueles que querem realmente se dedicar às questões espirituais, especialmente nessa hora em que o materialismo campeia aqui na Terra, em que as coisas se tornam tão difíceis para aqueles que obram no bem, porque a horda do mal, atraída pelos pensamentos dos homens aqui na Terra, parece que fecham as nossas estradas. E a gente quer ir, quer assumir um compromisso e nunca consegue, vai adiando e vai adiando, até que chega aquela hora que a gente não pode mais adiar. A vida acabou e nós não fizemos nada. Então, Jesus manda que eles vão, ide, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E é assim que o médium vem à Terra. É ovelha no meio de lobos mesmo, porque a Terra ainda não está pronto para assimilar as coisas do bem, das virtudes, da paz, da serenidade. Então, muitos médiuns vêm à Terra e enfrentam lobos familiares, lobos sociais, lobos até dentro dos templos. As pessoas, os médiuns encontram dificuldades para trabalhar. Conheci uma médium maravilhosa na minha terra, está velhinha, com 90 e poucos anos, e eu ia constantemente à casa dela, dar paz nela. Mas foi uma médium rejeitada por quase todos os grupos, até pelo potencial mediúnico muito diferenciado da maioria dos médiuns. Para dar a importância dessa medianeira, Chico Xavier esteve na nossa casa e quando a viu, foi a ela e disse assim: eu queria que você me desse um passe. Por 2 vezes
uma lá na nossa escola e outra lá em Uberaba. Chico foi pedir passe a essa médium, Dona Vitória. E ela não foi entendida em nenhum agrupamento. Então nós vemos que os médiuns encontram lobos até mesmo dentro do templo religioso. E às vezes não são lobos que perseguem, são lobos que exaltam a vaidade do médium. Esses são mais perigosos. Esses que vivem atrás do médium, quer chegar perto do médium. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque a minha casa era uma romaria, né? Viajante do Brasil, viajei do exterior para conhecer Peixotinho, e era aquele olhar assim como se estivesse diante de um ET. Então, desculpa a franqueza. Então, muitos procedem assim. Muitas vezes minha mãe teve que chamar a atenção das pessoas e dizer assim: ele é o maior médium do mundo, então bota numa vitrine e fica ali adorando, para ver o que acontece com ele, espera ele cair. O médium não pode receber essas benesses, essas exaltações que muitas vezes nem verdadeiras são. São pessoas que querem algum favor do médium. Então Emmanuel diz assim: é preciso caminhar na direção dos lobos, não na condição de feras, mas na condição de cordeiros embaixadores. Então, meus amigos, a tarefa é muito grande e urgente. E um que deserta, seja por medo ou por preguiça, vai fazer muita falta, sim, na seara, e vai retardar essa implantação do reino de Deus aqui na terra. Pensemos nisso, na responsabilidade que nós temos por ter conhecido a verdade espírita e termos cruzado os nossos braços. Eu estou vindo do Recife, estava lá semana passada e conheci lá o grupo, vi o trabalho do grupo Peixotinho de lá, que é um trabalho, o grupo não fecha. De manhã, 7h30 da manhã, abre e vai até as 11 da noite. São 6 psicólogos atendendo aquela comunidade, tudo voluntário. Saem aos domingos distribuindo mensagem de 80 a 100 trabalhadores da casa, cerca de 5.000 mensagens por semana. Trabalham naquela casa professores de música, e lá já temos crianças daquela periferia. Eu mostrei a foto a Ilani, tocando violino, tocando Paganini, Beethoven. Crianças pobres que não teriam futuro. Aula de dança, aula de balé, é um grupo que não para, e todo movido por voluntariado. Médicos voluntários, psicólogos voluntários, pessoas que encontraram o caminho. Eu gosto de contar o que eu vejo pelo Brasil, porque o Espiritismo cresceu muito a partir de Chico Xavier. E muitas pessoas, a gente fica muito na nossa aldeia, né? E não tem noção do que se passa aí na Terra. A tarefa é muito grande, minha gente. Nessa hora de dor na nossa humanidade, é hora da gente pegar na cadeira, reler aquele livro que eu considero dos mais tristes da obra de André Luiz, que se chama Os Mensageiros, e que vai falando dos fracassos de muitos médiuns, que vieram à Terra com muitos sonhos de progresso, e que, no entanto, fracassaram, cada um por seu ladinho feio, predileto. Seu pontinho de luta não resistiu e eles quedaram. Porque o médium tem, antes de tudo, um compromisso consigo mesmo,
com seu processo evolutivo, o compromisso de se autoeducarem, o compromisso de se evangelizarem para sublimar os dons que Deus lhe deu. Tem um compromisso com o próximo, que é o compromisso de servir sem hora. A dor do outro não escolhe a hora, não. A hora que o outro sofre, nós temos que estar a postos. Eu me lembro de uma vez que eu fui chamada meia-noite, eu para ir ver uma senhora deprimida, e eu fui chamada e eu sabia que eu não podia fazer nada com a depressão, porque a depressão é uma questão orgânica, precisa de um médico, de um remédio de um médico. E eu não podia, tentei uma hora conversando com ela e tal. No outro dia, eu soube que havia se jogado no Rio Paraíba. Embora eu não pudesse fazer nada ali, eu não podia sair meia-noite, bater numa casa que a família não aceitava o espiritismo, né? Mas ela se salvou, enfim, elas salvaram às 5 da manhã, porque tem os jovens que ficam remando ali no Rio, e ela foi salva. Mas realmente o médium não tem hora para servir as pessoas. O professor Humberto Vasconcelos, que é o autor desse livro, ele nos alerta que mediunidade é uma tarefa de muito peso. O portador da mediunidade tem que ser um indivíduo diferenciado. Guardar vigilância e oração constantes. Discrição e equilíbrio na vida familiar e sobriedade na vida social. Pensemos nisso. Oração e vigilância constante, discrição e equilíbrio na vida familiar e sobriedade na relação social. E aí nós saímos, né? Vamos deixar o mediunismo, que é a fase daqueles que não querem se educar, aquelas pessoas melindrosas que por qualquer coisinha se ofendem, o presidente do grupo chama atenção, faz um alerta, mesmo que discreto, que as pessoas não voltam mais, é orgulho. Melindre é filhinho, predileto do orgulho, e essas pessoas se afastam. Esses são os que estão na fase do mediunismo, para depois sair do mediunato. São aqueles médiuns que aceitam o sacrifício e se transformam. Ouve tudo em silêncio, não desistem do trabalho e sabem que é servindo aos homens que se serve a Jesus. Como diz Emmanuel, o próximo é a nossa ponte para Deus. Sem ele, nós não chegaremos a Deus. Aí nós conhecemos na história do Brasil médiuns maravilhosos, como Eurípides Barçanufo. Meu Deus, tão linda as histórias da vida de Eurípides Barçanufo. Temos Ivone Pereira, medianeira também, que enfrentou dificuldades até no meio espírita para desenvolver o seu trabalho. E ela, porque escreveu aquele livro Memórias de um Suicida, que de início nem foi aceito para publicação, ela lutou muito para que esse livro fosse publicado. Ivone Pereira ganhou da espiritualidade 500 anos sem reencarnar. É o presente, segundo Chico, que Ivone Pereira ganhou quando lá chegou. Ela virá à Terra se ela quiser, porque, na verdade, nós nos tornamos senhores de nossa liberdade à proporção que nós nos autoeducamos nas linhas do Evangelho de Jesus. Então, como esses médiuns, Chico Xavier e Peixotinho, de quem a gente vai falar ligeiramente, porque esse eu convivi no dia a dia, né? Ele não teve nenhuma facilidade.
Foi como aquele primeiro grande medianeiro conhecido que nos trouxe a primeira revelação. Chega perto, mas lá não chega, mas lá não entra. Vive com aquele povo bruto uma vida inteira, como meu pai conviveu comigo, uma vida inteira, 9 filhos, teve 9 filhos. Foi órfão desde pequenino, como o próprio Chico também órfão. Ele era de Pacatuba, Ceará, então veio para cá como um exilado nordestino, que a própria terra não pôde abrigar. E ele veio, foi para Macaé, e lá ele iniciou o seu trabalho. Ele não tinha pouso certo, veio parar aqui em Imbituba, né? E ele riu muito, porque foram 11 dias de viagem, com 5 filhos num trem, vindo do Rio de Janeiro a Imbituba, naquela época, 1945. Então, um sofrimento profissional, né? A paternidade de que ele não abriu mão. Muitos médiuns escolhem ficarem solteiros para desenvolver o seu trabalho. Eu sou muito grata a ele, porque ele não abriu mão de nós. E nós fizemos parte desse seu trabalho. Muitas transferências, e ele enfrenta, enfim, passou pela fase da mediunidade torturada lá no Ceará, quando muito jovem era levado de casa para ir para essas festas, mas totalmente levado por espíritos inferiores, e quando chegava lá havia briga, e ele era pequenininho, magrinho, e ele enfrentava aquele chamado lá de leão de chácara, ele enfrentava aqueles homens assim, tipo Xandão. Você não ia aguentar com ele não, Xandão. Com aquele você não aguentava. E ele aparecia ileso numa praia deserta, todo rasgado, mas sem um arranhão. E ele não sabia de nada, ele não tinha a menor consciência do que acontecia. Aí, quando ele soube que houve isso, ele pediu ao meu avô que trancasse a porta do quarto, para ele não sair. Meu avô trancou. Qual foi o resultado? Amanheceu morto, foi para o caixão, vestido de São Francisco, que era o padrinho dele, e despertou dessa crise cataléptica mais de 20 horas depois de amortalhado. Fosse hoje, teria sido enterrado vivo. Então, foi como surgiu a mediunidade dele. Mas teve um grande medianeiro espírita que não cruzava os braços enquanto sabia de alguma coisa com alguém, de alguma dor de alguém, que saiu de Fortaleza e foi à casa do meu avô para buscar esse médium, porque os jornais noticiaram, isso é um fato, né, que os jornais noticiam. E ele foi lá e amparou meu pai, levou meu pai para dentro do grupo dele, porque meu pai ficou paralítico depois disso, ainda teve isso. Quando ele voltou paralítico. E foi só quando Viana de Carvalho, que os mais antigos dizem que foi o maior orador espírita que já se conheceu. Major Viana de Carvalho. Como meu pai era também do exército e vivia espalhando o espiritismo para onde era transferido. E meu pai foi amparado por ele, que deu as primeiras diretrizes do espiritismo, do kardecismo para ele. Graças a Deus, ele foi amparado pelo Major Viana de Carvalho, a quem todos nós, da nossa família, vamos dever eternamente gratidão a essa alma boa. Então, ele enfrentou essa mediunidade torturada
recebeu esse amparo do major, mas sofreu calúnias, humilhações, insuflaram também sua vaidade. Sua mediunidade expandiu em Macaé. Macaé fica a 120 quilômetros de Campos, no norte do estado. Foi lá que nasceu para todo o Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar, conhecem intimamente aqui, o espírito Sheila. Quem conhece? Sheila. Mas é um espírito conhecido no Brasil inteiro, que começou o seu trabalho lá em Macaé, através de Peixotinho. Antes que ela morresse lá na Alemanha, já cá em Macaé oravam por ela, porque um irmão seu, que morreu antes, na guerra, pede oração para ela, dizendo até o dia e a hora que a Alemanha ia ser bombardeada, que era naquela época uma informação privilegiada. Meu pai, como oficial do Exército, ia ser uma perseguição muito grande, né? Porque havia aquele horror naquela época, a Hitler, a Alemanha de Hitler. Então, Sheila foi um espírito que muito ajudou todos nós, lá na nossa região toda, estado do Rio, Minas, Espírito Santo, São Paulo, é um espírito muito amado, porque trabalhou muito com cura junto de Peixotinho. Lá também ele faz uma cura de um cego lá em Portugal, sem que ninguém soubesse. Os espíritos avisam para todo mundo se concentrar bem que eles iam curar um cego lá em Portugal. E já havia terminado o prazo de provação dele e ele ia ser curado. E realmente, uma semana depois, abrem jornais e aquilo está lá estampado. Milagre, cego, homem dorme cego e acorda vendo. Quer dizer, muitos fatos interessantes aconteceram pela mediunidade de efeitos físicos de Peixotinho, que é uma forma de mediunidade que retira de nós a substância chamada ectoplasma, e com essa substância, o espírito, pela força do seu pensamento, ele molda, porque ela é uma substância plástica. E ele molda a sua aparência, o seu corpo. E no final da vida de Peixotinho, quando ele não tinha mais tanta energia, porque numa única reunião ele chegava a perder 4 quilos. Seu corpo era visto na cama transparente por qualquer um que quisesse entrar na cabine e olhar. Muitos viram. O corpo dele perdia essa densidade e ficava transparente. Essa doação da sua própria energia para curar pessoas. Ali se conheceu aparelhos que só muito mais tarde o Brasil iria receber. Há uma tomografia computadorizada feita na nossa casa em 1952, quando o tomógrafo só chegou ao Brasil em 1970 ou 77, na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Muitos aparelhos eram materializados com essa força ectoplasmática da mediunidade de Peixotinho. Essa fotografia está no livro Na Natureza dos Tempos, do Dr. Gilberto Pérez Cardoso. Ficou guardada há muitos anos, proibida de ser aberta, de ser revelada, porque ninguém também entendeu o que era aquilo. Só depois que o tomógrafo chegou ao Brasil é que, através da mediunidade de Nilton Boechat, foi dada licença para ver essa fotografia, para revelar
essa fotografia. Também no Rio de Janeiro, no grupo André Luiz, ele teve reuniões assim, famosas. Difícil materializar mais que um espírito ao mesmo tempo. Então, numa mesma sessão, materializava Heleninha, filha do Ranieri, a quem Chico Xavier pediu que escrevesse um livro sobre Peixotinho, porque senão o Brasil ia perder parte grandiosa da sua história espírita, porque Peixotinho era humilde demais e ele não gostava de aparecer. Então, o livro que surgiu sobre ele foi escrito a pedido de Chico Xavier. E lá no Rio, a filha desse que escreveu sobre ele, Ranieri, se materializa pequenininha. Ela havia morrido com uns 4, 5 anos, e ela se materializa e, na mesma hora, materializa-se Zé Grosso, que era enorme, era grande. Quer dizer, 2 materializações ao mesmo tempo, o que é um fato não comum. E ainda, mais incomum na mediunidade de efeitos físicos é fazer, produzir fenômenos luminosos. Os espíritos aparecerem com a luz que lhe era própria. E pela mediunidade, Peixotinho era o único que produzia materializações luminosas. Muitas flores caíam sobre nós na nossa casa. Enquanto orávamos todo dia, as flores caíam sobre nós. O bercinho da minha irmã, nós ficávamos na sala e no quarto, o bercinho da minha irmã, quando a gente ia ver, estava cheio de flores, porque os espíritos ficavam brincando com ela, distraindo, para que papai pudesse ensinar o evangelho da gente. Então, os que vão lá em casa sentem essa diferença do ambiente daquela casa, ainda hoje, não é? Ele foi agora. Então, era uma casa realmente, uma casa da luz. Era assim um lenço, a pessoa levava um lenço para Sheila dar um autógrafo. Às vezes, Sheila levava o lenço. Quase um ano depois, quando Sheila trazia aquele lenço autografado e escrito com a letra dela mesma, a letra do espírito, não é a letra do médium. O médium fica dormindo numa cabine. Meu pai nunca viu, nunca soube como era uma reunião dessa. Era o grande sonho dele, era assistir uma reunião de efeitos físicos, e ele nunca assistiu. Porque não havia, é muito raro. Essa mediunidade é muito rara. Então, todos esses fenômenos de flores que caíam, de presentes da vida espiritual. Ainda hoje, quando eu vi hortênsias azuis pelo caminho, eu comentava com Ilari, interessante, o nosso lar tem tanta flor azul e aqui na Terra é tão difícil, que os espíritos materializavam para nós tantas flores azuis que aqui na Terra a gente não vê com tanta facilidade, né? Então, lá na fase de campos mesmo, eles conviveram com a presença de Dr. Bezerra materializado, operando diretamente os doentes, com Clarencio, lá de nosso lar, aquele ministro Clarencio, que foi amparar André Luiz no umbral, também um foco imenso de luz que todo mundo tinha que fechar os olhos, porque não suportavam ver tanta luz. Ele se materializava com seu cajado luminoso. Então, esses espíritos de luz que nós conhecemos, havia Nina Arueira, que se materializava e tinha um vestido tão lindo, um prateado da lua. Muitas curas foram feitas através da mediunidade Peixotinho. Mas das curas físicas, até a gente acha mais do que natural. Mesmo
mesmo curar um câncer, como Dona Nair, do Rio de Janeiro, que chegou lá por volta de 1950, 51, e que tinha câncer de pâncreas. E câncer de pâncreas é rápido, né? Ela morreu, acho que mais de 50 anos depois. Ela não podia ter mais filhos, havia ligado as trompas, o marido era médico, e ela morava no Meier, no Rio de Janeiro, Rua Coração de Maria 393, um endereço inesquecível que até Chico em Pessoa bateu na casa dela às 7 da manhã uma vez para ver o filho dela, que depois desse tratamento que ela fez, ela engravidou de novo. E Sheila avisou que ela ia viver porque ela ia receber um espírito muito amigo que vinha em grandes dificuldades. E ela realmente viveu, recebeu esse menino, que por um acidente no parto ficou tetraplégico e que era um espírito muito amigo de Chico e Emanuel. E Chico saía de onde estava, fugia, acordava cedinho, banhava um táxi e ia lá para a Rua Coração de Maria, no Meier, para ver José. Esse espírito, que era realmente o espírito de luz, a gente chegava perto do menino, sentia a vibração daquela criança. Então, a Nair viveu esses anos todos. O menino morreu lá com 16 ou 17 anos e ela morreu ainda algum tempo depois dessa desencarnação do filho. Câncer de pâncreas, curado lá. Mas as curas mais bonitas que eu vi na minha vida foram as curas espirituais que aconteceram lá. No Rio de Janeiro, uma moça chamada Leda, muito linda, muito rica, foi procurar cura lá no grupo André Luiz. E lá, Sheila, materializada, disse a ela disse que se fosse confirmado que ela tinha lepra, que ela ia se matar. Lepra naquela época era uma doença muito condenada e que abastavam os leprosos ainda. E Sheila diz a verdade a ela: minha filha, você tem lepra, mas você não vai se matar, porque é a quinta encarnação que você tenta pagar esse débito e sai pela porta do suicídio. Ledinha, a partir dali, confiando no amor de Jesus, se encontrando em Sheila, ela vive a sua provação. O pai faz um apartamentinho para ela no fundo da casa e ela fica lá isolada. Até que um dia ela liga para o meu pai e diz assim: Peixotinho, eu estou muito feliz. Eu tinha que te dar essa notícia, Alvissareira. Eu hoje amanheci cega. Deus é tão bom para mim que me cegou antes que eu visse o meu corpo se deteriorando. Olha aquela mudança de Paulo de Tarso, aquela mudança de Pedro, a mudança que todos nós temos que fazer na vida. Esse tratamento foi um tratamento espiritual. E a Ledinha, como nós chamávamos, Ledinha desencarnou serenamente e sempre muito grata a Peixotinho, a Sheila, a Deus Pai e a Jesus por ter conseguido, enfim, vencer a sua provação difícil. Um outro caso muito interessante foi de uma senhora que não podia ter filhos. E ela tinha um filho e ela queria mais. E Sheila olhou para ela e disse assim: ah, minha irmã, tanto filho querendo uma mãe, e eu tenho diante de mim uma mãe chorando por um filho. Ela entendeu o recado, voltou para o Ceará e abriu em Fortaleza uma casa chamada Nosso Lar. E ali ela criou e educou
mais de 300 crianças. O marido era, na época, major, depois chegou a general do exército. E ele e os filhos todos do casal eram respeitadíssimos na sociedade, debutavam como qualquer mocinha, frequentavam a sociedade, dançavam, casaram ali, não eram filhos adotivos, nenhum foi filho adotivo. Todos foram filhos do casal, filhos do coração. Triste dizer que esse homem, o general Leite, fundou depois ainda um hospital psiquiátrico e morreu assassinado por um doente desse hospital. Uma alma valorosíssima. Esse foi um tratamento espiritual feito a vias à mediunidade de Peixotinho. Então, os fenômenos aconteciam onde ele fosse, mas o que era importante não eram aqueles fenômenos físicos que aconteciam, eram os fenômenos espirituais. Era a mudança de cada criatura que ia passando pela nossa casa em busca de amparo e de socorro. Quando ele foi conhecer Chico, por onde os dois andavam de braços dados, chuvas de flores caíam sobre eles e sobre as pessoas que iam com eles. Era uma flor para cada criatura. E Chico andava com um séquito enorme, né? Então, todas essas histórias, como a história de Maria Raquel, que era uma portuguesa e se materializou lá na nossa casa, e foi fotografada lá, materializada, que havia um companheiro que tinha aparelhagem para isso, viajava muito para o exterior e comprou. E essa Maria Raquel se materializou lá, se identificou quem era a família, o marido, foi mandado retrato para Portugal. E o marido veio aqui para vê-lo. Fez uma viagem, o marido escrevia uma revista chamada Estudos Psíquicos. Em plena ditadura Salazar, não se podia usar o nome Espiritismo. Ele deu o nome de Estudos Psíquicos, seu Amadeu. E ela veio abraçar o marido lá na nossa casa. E na hora que eles se veem, a emoção foi tanta que a materialização acabou, porque estava afetando o meu pai lá, é uma mediunidade arriscadíssima. Mas muitas alegrias foram proporcionadas também a muitos corações saudosos. Há um caso muito interessante, que ele foi a Chico uma vez, e Chico pediu a ele para deixar entrar uma moça que havia perdido a mãe há pouco tempo e estava muito chorosa e tal, para ver se vinha alguma notícia da mãe dela. Aí, claro, papai e Chico um nem precisava pedir nada ao outro, mas a moça foi, a reunião começou, no meio da reunião, Sheila tira de baixo, assim, de muitos véus, ela tinha um presente, enrolado em papel de presente, e dá a essa moça e diz: sua mãe mandou que eu te entregasse. Aí, muito bem, ela, quando termina a reunião, só se ouviu o pranto dessa moça, porque acende primeiro uma luzinha mais fraca. Quando ela abriu o presente, estava ali uma cruz que foi dos antepassados dela, que o bisavô dela talhou lá na Itália, fez essa cruz lá e vieram para o Brasil, e essa cruz ia sendo passada a cada geração. E que a mãe, antes de morrer, entregou essa cruz a ela. E ela apanhou a cruz e botou no peito da mãe, no caixão. E foi essa cruz que Sheila traz de lá
e entrega a filha que a mãe mandou dizer que tinha que ficar com ela. Então são fatos que acordaram, né, o mundo para essas realidades espirituais. Muitas vezes a gente pergunta: quem são essas almas? Quem são essas almas que trazem para nós, que fazem uma mudança no cenário do mundo? São espíritos que já desenvolveram sua mediunidade ao longo dos séculos, que vêm nessa vida com um chamamento, como ele veio, como o pobre do Chico sofreu também na sua infância, sem o entendimento dos lobos familiares, como diz Emmanuel, quer dizer, sem compreensão para um fato fora de época, aparentemente fora de época. Então eu apanhei no livro Ave Cristo uma descrição de Peixotinho, feita por Emmanuel, lá no 200 anos depois de Cristo, na hora em que Lívia foi cegada pela maldade das criaturas, porque ela era cristã, e vai bater na porta dele para buscar amparo. E ele já era cristão, era um padeiro cristão. Ele e a mulher, que era a mesma mulher dessa vida, que foi quem me gerou. E diz Emmanuel, descrevendo, diz assim: era Lívia e o menino Quinto Celso. Quem já leu Ave Cristo? Quem leu sabe da história que eu estou falando. Então diz Emmanuel assim: o semblante exteriorizava a beleza moral dos grandes cristãos da antiguidade. Olhos plácidos a fulgurarem na face rugosa, a que os cabelos encanecidos emprestavam prateada moldura. E ele diz a Lívia: no passado tínhamos muitos escravos e muito dinheiro, mas depois que aceitamos Jesus, adotamos uma vida frugal. O dinheiro fugiu pela porta, mas a felicidade entrou e nós trabalhamos aqui felizes. Então, era mais uma colaboradora com o Quinto Celso, que vem a ser Dr. Bezerra de Menezes, que também nessa vida acompanhou a vida de Peixotinho e a nossa vida. Então, nessa noite em que eu relembro Peixotinho, em que contamos histórias acontecidas no nosso lar, que lançamos aqui em Florianópolis, histórias reais do lar de Peixotinho. Se alguém se interessar, encomende aí, que a gente manda trazer. Então, a casa nossa era assim, uma casa que nunca sabia quantos comeriam, quantos dormiriam. Nós éramos arrancadas, né, do nosso travesseiro, o nosso colchãozinho no chão, a gente era arrancado porque chegavam doentes de madrugada. Então foi uma casa abrigo, uma casa hospital, uma casa de fraternidade, onde todos que ali chegavam eram acolhidos, fossem doentes físicos, mentais ou espirituais. Lá almoçávamos com velhinhos, almoçávamos com prostitutas, com pessoas das mais diferentes correntes, das mais diferentes opções de vida. E nunca nada disso afetou a nossa boa formação cristã, muito pelo contrário, só fortaleceu. Nos ensinou desde criança a trabalhar pelas criaturas que chegávamos da escola cansadas, suando, e havia sempre algum meninozinho tuberculoso para quem nós devíamos levar ao almoço. E quando a gente estava com muita fome e queria comer antes, não.
Se você está com fome, a dele é maior. Eu não sei o que ele comeu de manhã. Vai levar a dele primeiro. Então, sempre nos ensinou que a prioridade não éramos nós, que nós tínhamos em casa o básico. A prioridade eram aqueles que mais necessitavam do alimento, do agasalho, do que quer que fosse. Uma casa feliz, uma casa alegre até hoje. Todos os filhos são muito alegres, é uma marca da família, é a alegria, é a hospitalidade, a qualquer pessoa chega, a qualquer hora. Em todas as casas, tem irmã em Niterói, tem irmã em São Paulo, tem irmã em Recife, tem irmã no Rio, todas as casas nossas refletem a casa de amor e luz em que nós fomos criados. Então, realmente, Moisés não chegou a ver a terra prometida, mas o medianeiro de Jesus, com certeza, vai encontrar dentro de si mesmo, no seu próprio coração, a terra prometida. E essa terra prometida é a terra do amor universal. Deus é amor. Eu lia na minha infância e deixo para os senhores esse cântico de amor para encerrar as nossas reflexões. Sobre a mediunidade, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e tivesse toda a fé a ponto de transportar montes, se não tivesse amor, não seria nada. E ainda que distribua todos os meus bens no sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mediunidade, meus amigos, é um amor em movimento. Mobilizar essa energia maior, o nosso próprio Deus, o Deus que habita dentro de nós, o nosso lado divino, a nossa genética sagrada. Mediunidade é isso, é servir, é servir, é servir. É a materialização do amor, que é a história de Peixotinho. Esse livro é em benefício dessa obra maravilhosa lá do grupo Peixotinho do Recife. E nós estamos trazendo aqui para os catarinenses, e é um livro que narra muitas dessas histórias que eu contei aqui, outras mais, para manter essas obras lá no grupo Peixotinho no Recife. E o Nordeste traz, né, dentro dele muitas dificuldades, muita miséria, e essa casa trabalha muito para debelar não só a miséria material, mas sobretudo essa miséria moral, essa falta de conhecimento, de estudo, e trabalha em cima da cidadania dessas pessoas. Muito obrigada pela atenção.